Na aula de hoje, veremos o conectivo lógico bicondicional, que é o que mais dá dúvida em muitos alunos. No entanto, é muito fácil compreendê-lo se temos em mente qual é sua definição. Vamos começar analisando seu significado segundo o dicionário do Google. Bicondicional é aquilo que depende de ou envolve duas condições. Sua representação simbólica é uma flecha apontando para os dois lados e sua leitura fica da seguinte forma: P, se e somente se, que. Com base nessa regra, vamos resolver sua tabela verdade. Preenchemos, como de costume, a parte padrão da tabela, com P e Q, e caso você ainda tenha dúvidas nisso, basta olhar nossa aula 2, onde explicamos detalhadamente como preencher a tabela verdade. Agora, vamos preencher nossa coluna da análise sempre tendo em mente aquela definição. Na primeira linha, temos que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Portanto, a resposta final fica verdadeira. Já na segunda e terceira linhas, temos que pelo menos um elemento é falso. Isso não satisfaz a nossa regra. Para o bicondicional ser verdade, ele depende das duas condições. E, já que uma delas é falsa, nossa resposta final acabará por ser falsa também. Agora, na última linha, nós temos falso e falso. É necessário observarmos bem por que marcamos verdade nessa. Você pode estar se perguntando, mas se ele depende ou envolve duas condições, e a primeira é falsa e a segunda é falsa, como que marcamos verdade? A resposta é pela propriedade de verdade por vacuidade. Caso você tenha dúvidas nesse tema, pode assistir à aula 7, em que explicamos detalhadamente como funciona tal propriedade. Mas afinal, por que depende dos dois? Para explicarmos essa questão, vamos usar um exemplo. Vou ao cinema se e somente se Alisson for comigo. Vou ao cinema é nossa proposição P. Marcamos o nosso conectivo lógico se e somente se, e Alisson for comigo é nossa proposição Q. Podemos observar que estão acontecendo duas coisas aqui. Vou ao cinema somente se Alisson for comigo, e Alisson vai comigo somente se eu for ao cinema. Essa é a estrutura se P, então Q. Com isso, nós podemos expressar o bicondicional desta outra maneira. Vou ao cinema somente se Alisson for comigo, que é P, então Q, e Alisson vai comigo somente se eu for ao cinema, que, então P, que nada mais é do que o bicondicional P, se e somente se, que. Podemos, portanto, dizer que P, então Q, e Q, então P, é uma equivalência de P, se e somente se, que. Mas agora entra outra questão. Como ter certeza de uma equivalência? A melhor forma de se comparar se duas FBFs são equivalentes é montando a tabela verdade e comparando os resultados. Resultados iguais em todas as linhas indicam equivalência. Vamos usar o exemplo passado para mostrar melhor essa questão. Para P e Q preenchemos normalmente e vamos começar a análise. P, então Q. Para a primeira linha fica verdade, para a segunda linha fica falso, para a terceira linha fica verdade e para a quarta linha fica verdade também. Caso você tenha dúvidas sobre a estrutura condicional, por favor, veja a aula 7. Aqui, para a nossa quarta coluna, é necessário observarmos que partirá de Q para ir a P. Não podemos mais analisar nesse sentido, da esquerda para a direita. Temos que ver agora da direita para a esquerda. Na primeira linha, Q é verdade e P também, então marcamos como verdade. Na segunda linha, Q é falso e P é verdade, então marcamos também como verdade. Na terceira linha, Q é verdade, mas P é falso, então marcamos como falso. E na última linha, tanto Q quanto P são falsos, então marcamos como verdadeiro. Agora, teremos que pegar essas duas colunas aqui e somente juntá-las com o conectivo lógico E. Lembrando que a regra do conectivo lógico E é que somente será verdade quando ambas forem verdadeiras. Para a primeira linha temos verdade, para a segunda linha temos falso, para a terceira linha
temos falso, e para a quarta linha, temos verdade. Agora, fazendo a nossa tabela do bicondicional, nós sabemos que P sendo verdade e Q sendo verdade, a primeira linha será verdade, P sendo verdade e Q sendo falso, a segunda linha será falsa. P sendo falso e Q sendo verdade, a terceira linha será falsa também. E P sendo falso e Q sendo falso, teremos a última linha, verdade. Como podemos observar, nossas colunas estão idênticas e isso comprova que P então Q e Q então P é logicamente equivalente a P se e somente se Q, que é expresso da seguinte forma abaixo. Agora, vamos ver a nossa tabela da ordem dos conectivos lógicos. O bicondicional irá aqui, logo depois do condicional. Vamos treinar esses conceitos com o seguinte exercício. Vamos somente realocar um pouco de posição, porque a tabela verdade vai ficar um pouco grande. Preenchemos a parte de P, Q, R e S e vamos começar nossa análise, partindo de P se e somente se Q. Separamos as colunas necessárias e tapamos as demais. Para a primeira linha, teremos verdade, assim como para a segunda, terceira e quarta. Já para a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, teremos falso, porque pelo menos um dos elementos é falso. Já para a 13ª, 14ª, 15ª e 16ª, marcamos como verdade. Agora, separamos as colunas do Q e do R e tapamos as demais. A primeira e segunda linha serão verdade. Já a terceira, quarta, quinta e sexta serão falsas. A sétima, oitava, nona e 10ª voltam a ser verdade. Já a 11ª, 12ª, 13ª, 14ª são falsas. A 15ª e a 16ª finalmente são verdade. Para a próxima, pegaremos a do R e do S e tapamos as outras. A primeira linha fica verdadeira, a segunda e terceira falsas, a quarta e a quinta verdadeira, a sexta e sétima falsas, a oitava e nona verdadeiro, a 10ª e a 11ª falsas, e assim por diante. Basta comparar os resultados. No bicondicional, também é possível lembrar que se ambas as colunas tiverem o mesmo valor verdade, a resposta será verdadeira. Do contrário, será falsa. No entanto, é muito importante entender o porquê isso acontece. Só dizer que quando o valor lógico é igual, marcamos como verdade, não é o suficiente, porque não existe um verdadeiro entendimento nisso. A partir do momento em que compreendemos o motivo, nós não precisaremos nos preocupar em decorar regras, porque tudo acontecerá de forma muito mais natural. E, finalmente, nossa última coluna, teremos que juntar a coluna do P se somente se Q se somente se R e R se somente se S. Para que marquemos como verdade, todas devem ser verdadeiras. Portanto, iremos marcar com tal valor somente a primeira e a última linha da nossa tabela, sendo as demais todas falsas. Por fim, vamos terminar a aula com o nosso quadro resumo, que sintetiza as principais ideias vistas. Começando pelo condicional, temos esse símbolo, e é chamado dessa forma, pois P é condição para Q. Já no bicondicional, o símbolo é essa flecha apontando para os dois lados, e é chamado dessa forma, pois P é condição para Q, ao mesmo tempo em que Q é condição para P. A estrutura mais comum do condicional é se P, então Q, enquanto a estrutura mais comum do bicondicional é P se e somente se Q. No condicional, a ordem importa. P, então Q, é diferente de Q, então P. Já no bicondicional, a ordem não importa. P se e somente se Q tem o mesmo valor lógico de Q se e somente se P. Ficam aqui os seguintes exercícios. Resolveremos no nosso próximo vídeo. Muito obrigada por assistir a aula e até a próxima!